Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar e fazer a indicação desse livro, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Tem o primeiro livro, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, do Don Clifton e Tom Rath. Esse aqui é com o Tom Rath, que é o neto do Don Clifton. O Donald Clifton, ele é considerado o pai da psicologia dos pontos fortes. Ele foi o criador do programa Clifton Strengths, que é os pontos fortes de Clifton, né? O Donald, ele foi, né, porque ele faleceu em 2003, psicólogo, educador, empresário, pesquisador. Então, ele trabalhou muito ativamente em buscar, identificar pontos fortes dentro da personalidade humana. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro, né, quando foi feita a indicação, é de que assim, justamente nós acabamos nos concentrando muito nos nossos pontos fracos, né, naquilo que a gente tem de defeito, vou dizer assim entre aspas. Então isso realmente me chamou a atenção, e uma das perguntas foi: qual é o seu ponto forte, né? E isso me fez pensar: qual é o meu ponto forte? E eu percebi que eu tive dificuldade em responder a pergunta. E daí eu comecei a pensar de que realmente a gente acaba se concentrando muito, né? Falando por mim, acabo me concentrando muito naquilo que eu tenho de defeito, naquilo que eu tenho de... eu preciso de melhorar esse ponto aqui é crítico para mim, sabe? Como se nós só tivéssemos esse lado. E daí, quando esse livro aqui, na verdade, eu estou fazendo curso de mediunidade com autonomia na plataforma do Círculo, né, do Juliano Posati e a sua equipe, e ele faz a indicação desse livro, porque ele é um dos mentores ali autorizados pela Gallup, que a Gallup é justamente a instituição, a empresa que trabalha com essa questão dos pontos fortes, que foi da qual o Donald ele foi o fundador. E daí ele falou a respeito disso, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, né? Quais são os meus pontos fortes? E daí eu fiquei super encanada, porque falei, nossa, a gente realmente só se concentra naquilo que a gente tem de crítico, né? A gente tem que olhar pra gente com mais amorosidade muitas vezes. E veio justamente de encontro com um momento que eu tô vivendo, que é de buscar a luz, né? Buscar a minha luz interior, não só as sombras, porque nós temos as nossas sombras, mas buscar a luz interior. Então casou. Eu falei assim, quando ele falou desse livro, eu falei, não, eu preciso de ler. Então assim, ele não é um livro espiritualista, mas e aqui no canal nós não só tratamos de livros espiritualistas, nós gostamos muito de autoajuda, livros de autoconhecimento, livros que sejam interessantes de nos fazer olhar para dentro e buscar nos entender, conhecer, e também trazer coisas que sejam boas, né, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e evolução. Então, esse livro aqui ele foi bem bacana nesse sentido. Aqui no livro fala o seguinte: em vez de trabalhar ativamente para aprimorar o que temos de melhor, devotamos tempo e esforço para consertar nosso desempenho nas áreas em que não nos saímos muito bem. Não existe receita mais certeira para a frustração e a mediocridade do que passar a vida nos dedicando ao que fazemos de pior. Para mudar essa cultura, Donald O. Clifton se baseou em pesquisas do Instituto Gallup com mais de 2 milhões de pessoas e criou o teste Clifton Strengths. Descubra seus pontos fortes, uma ferramenta para você se conhecer melhor e desenvolver suas maiores habilidades. Só por esse trecho, a gente percebe, né, como Donald, tendo sido psicólogo, que ele se cansou de ver o quanto as pessoas se dedicavam, passavam parte, né, ou a sua vida toda, se dedicando a fazer coisas que não gostava, se dedicando a fazer coisas que traziam mais o seu lado, o seu lado crítico, né, o seu ponto fraco. E foi a partir disso que ele começou a fazer a pesquisa.
que durou aí em torno de 50 anos, então foram 50 anos coletando dados, fazendo análise desses dados, né, para que o resultado, né, final do teste fossem o mais precisos possíveis. Então, assim, existe um teste, depois de toda dessa pesquisa, eles criaram um teste em torno de 177, eles colocam 177 pares de escritores. Então é um teste de avaliação mesmo que você vai fazendo, você vai respondendo vários tipos de perguntas, né? E daí dura no total em torno de 35 minutos o teste, e cada pergunta você tem que responder dentro de 20 segundos. O intuito, né, do teste é de medir o que você sente em relação àquela pergunta. Não o seu lado lógico, não o seu lado racional, mas o seu lado intuitivo. Porque ele diz que intuitivamente é onde se encontra o nosso ponto forte, não racionalmente falando. E eu achei muito interessante, né, essa questão. Então, dentro desse teste, baseado na pesquisa, eles chegaram ao resultado de 34 tendências de personalidade. E dentro dessas 34 tendências, nós temos 5 pontos mais fortes. Então, o que ele fala é que se a gente se concentrar em trabalhar dentro desses 5 pontos fortes, né, ou com estes 5 pontos fortes, nós teremos muito mais sucesso no que nós vamos fazer. Isso para qualquer área da nossa vida. Nós temos aqui cerca de 220 páginas, então aqui nós temos 40 páginas do livro explicando um pouquinho sobre a Gallup, sobre o teste, o que eles queriam, qual que é o intuito do trabalho, enfim. Depois disso, nós já entramos nos pontos fortes, né, na parte 2, que daí aqui é onde está separada todas as 34 tendências de personalidade. Então, aqui os 34 temas, né, ideias para ação. Então, adaptabilidade, analítico, ativação, autoafirmação, carisma, comando, competição, são 34 tendências de personalidade aqui, que eles chegaram. E daí, a partir do momento que você faz o teste, que tem que ser feito dentro do site da Gallup, ou então você pode fazer junto com um mentor autorizado, né, pela instituição, e daí você responde todas essas perguntas dentro do tempo estabelecido, e depois sai um resultado com os 5 pontos mais fortes dentro da sua personalidade. Ele dá um resultado completo se você quiser saber em que partes você entra dentro das 34 tendências, também é possível. Mas aí eu fiquei só com os 5 pontos mesmo, porque você acessa o site da Gallup. Dentro do livro você tem um código de acesso para esse site, em que você vai lá, faz o seu cadastro. No momento que você estiver tranquilo, você vai lá e faz o teste, né? E depois, se você quiser o resultado completo, você pode investir. Eu não vou dizer pagar, eu não vou dizer comprar, eu vou dizer investir, né, para saber quanto você tem dentro daquelas 34 personalidades. Mas eu fiquei nos 5 pontos mesmo mais fortes, porque o que eu queria de fato era me olhar de fora. É muito difícil enxergar os pontos fortes, e às vezes aquele ponto que a gente acha que é forte não é forte. E às vezes algo que a gente não valoriza muito é o ponto que a gente deveria trabalhar melhor. Aqui ele fala o seguinte, eu anotei algumas citações que é dito o seguinte: para ter sucesso nesse mundo, precisaremos primeiro aprender quem somos. Poucas pessoas, mesmo entre as mais bem-sucedidas, conseguem responder a essas perguntas. Em que você é bom? O que você precisa aprender para extrair o máximo de seus pontos fortes? Poucos sequer já se perguntaram essas coisas.
Sabe aquele filme que a gente olha, a pessoa, ela luta, ela se escraviza para chegar, para alcançar um lugar, para alcançar um patamar. Então ela se esforça, ela quase não dorme, ela quase não come, ela, sabe, aquele nível alto de dedicação para que a pessoa alcance aquele sonho que ela deseja. Não vou colocar isso como uma coisa ruim, né, e errada, porque sim, exige de nós esforço, até mesmo para mesmo dentro do nosso ponto mais forte, nós precisamos nos dedicar. Não é uma coisa, eu sei qual é o meu ponto forte, agora tá tudo certo e resolvido. Não, não é isso. Mas muitas vezes a gente olha o exemplo de uma pessoa que fez um caminho e a gente quer seguir o mesmo caminho que o dela. Mas os pontos fortes dela não são os nossos pontos fortes. Então a gente começa a enxergar o ponto forte do outro como fraqueza em nós. E daí é a receita para as coisas darem errado ou para você ter um nível de esforço tão gigantesco que quando chega no resultado final, ou não compensa, ou tipo, você poderia ter ido por um caminho mais rápido, né? Fazendo o quê? Olhando para o seu ponto forte. Sabendo qual é o seu ponto forte, aprimorando o seu ponto forte. Né? Eu quero alcançar aquele resultado. Qual é o meu ponto forte? Será que eu consigo chegar até lá? Ou então é aquela coisa, tô olhando para um determinado fim, mas gente, será que eu tenho mesmo aptidão para aquilo? Será que realmente é o meu ponto forte? Isso que eu estou vendo lá em cima? Pode ser para aquela pessoa que você está vendo que alcançou, mas para você, aquele resultado vai ser bom? Então é isso que ele quer chamar a nossa atenção, de para de olhar para o sucesso alheio e olhe para os seus pontos fortes para que você para que você alcance o seu sucesso. Isso é muito inteligente, né? Isso é de fato trabalhar com inteligência. E daí quando nós olhamos para dentro da espiritualidade e nós vemos que assim, nenhum ser é igual ao outro. Eu sou diferente de você, você é diferente do outro, apesar de nós termos em algum momento afinidades, objetivos parecidos ou iguais, né? Não significa que nós vamos enxergar e nós vamos entender e agir da mesma forma. Eu sou eu, você é você e juntos nós podemos fazer coisas muito boas dentro do nosso diferente. Então é importante a gente trazer esse lado. Ele fala que isso não significa que a gente tem que deixar de olhar para o nosso ponto crítico, para o nosso ponto fraco. É importante que a gente saiba quais são as nossas dificuldades. É importante que a gente se conheça como um todo, não só um lado. Nós não somos só fraqueza, nós temos coisas fortes também. Eu confesso que eu fiquei surpresa, porque o meu resultado, algumas coisas foi muito claro, assim, mas o primeiro da minha lista foi algo que eu nunca tinha pensado, mas casou com a minha personalidade. Um dos meus pontos é restauração. E eu falei, cara, mas restauração, o que isso tem a ver, né? E daí eu comecei, depois que eu li o que significa restauração, e depois no livro onde está mostrando as tendências, então aqui ele fala um pouco sobre a tendência, né, de personalidade, e aqui eles trazem alguns exemplos, né, para a gente ter ideia e se encontrando nesse meio, né. Ideias para ação, eles colocam aqui um pouco, como trabalhar com quem se destaca no tema competição. Como, por exemplo, competição é uma coisa que pra mim não vai, gente. Eu não gosto de competição. Eu me sinto um pouco desmotivada ao ter que competir, sabe? Tipo, que preguiça de competir. Então a competição pra mim não faz muito sentido. Mas para algumas pessoas, a competitividade é algo bom. Então como ela pode empregar isso de uma forma positiva dentro do seu trabalho? Então, quando eu vi a restauração, né, e daí ele fala que é uma pessoa que ela gosta de resolver problemas.
E é interessante que começou a me vir na mente algumas pessoas que tipo, eu vou deixar para Gislaine resolver. Gislaine, será que você pode me ajudar a resolver isso? Né? E isso assim, coisas, situações às vezes pequenas e corriqueiras dentro da minha família, né? Com meus parentes. E daí eu comecei a ver e falei assim, nossa, não é que isso é verdade, né? Agora, assim, tendo o resultado, né, dos meus pontos fortes, eu vejo que eu vou poder me olhar de uma forma diferente, começar a trabalhar esses lados, sabe? Não ficar só olhando, ai meu Deus, me penalizando, me chicoteando, ai, como eu não sou boa em vender, como eu não sou boa. Eu não sou boa mesmo, tá, sabe? E não é minha praia, não quero, né? Eu trabalhei eu trabalhei com compras um período, foi um período de grande aprendizado, de muita informação, mas eu não conseguia me identificar porque eu detesto contas, sabe? É algo que a gente precisa fazer de uma forma corriqueira, pega lá a calculadora, mas o setor financeiro precisa de alguém alguém mais analítico, né? Alguém que tenha esse perfil mais administrativo, né? E não, para mim não funcionava, né? Eu fiz meu trabalho com responsabilidade, foi ótimo, aprendi muito, mas não conversava comigo, né? Então é legal da gente ter ideia dessas questões justamente para trazer para um lado mais produtivo na nossa vida. Então aqui ele fala o seguinte, ó. Talento mais investimento é igual a ponto forte. Né? Então se a gente investir no nosso talento, com certeza nós teremos muito mais sucesso dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro de qualquer coisa que a gente vai realizar. Aqui ele colocou um ponto que eu gostaria de compartilhar. Mais desalentadora ainda é a forma como a nossa fixação nas deficiências afeta os jovens, tanto em casa quanto na sala de aula. Em todas as culturas que estudamos, a esmagadora maioria dos pais, 77% nos Estados Unidos, pensa que são as notas mais baixas de um aluno que merecem mais tempo e atenção. Pais e professores premiam a excelência com a apatia em vez de investir mais tempo nas áreas em que as crianças demonstram maior potencial. Cara, isso mata, né? Mata, sim, porque daí já faz a gente olhar não só para os nossos pontos fortes, eu tô falando como mãe, não só para os meus pontos fortes, mas olhar para os pontos fortes da minha filha, né? Então, a minha filha, ela tem uma forma, ela se expressa muito, ela fala e é aquela coisa, e às vezes a gente pode, de repente, achar que isso, é demais, tá falando muito, meu Deus, isso é um problema, mas será que esse não é um ponto forte dela e nós não temos que ajudá-la a canalizar essa forma mais desprendida de falar, né? Porque depois eu fiquei até pensando, de repente a gente faz com que a flor ali murche, né? Tem que se enquadrar num padrão, mas aquilo, de repente, aquela forma dela falar, dela se gesticular e dela é o ponto forte dela, é a comunicação, é aquela pessoa que vai à frente, né, que vai ser o líder, na hora, o orador, vamos dizer assim. Mas é o que eu tô só querendo, né, expressar. Então, além de olhar para nossos pontos fortes, a gente tem que olhar ainda para os pontos fortes dos nossos filhos, para não esmagar os nossos filhos, né? Tipo, nossa, ele foi péssimo em matemática, mas cara, ele escreve tão bem, ele foi melhor em redação. Mas mas você precisa de melhorar a matemática, né? Então assim, eu tô divagando aqui em várias coisas porque esse livro me fez pensar nisso, né? No quanto realmente
a gente coloca o nosso maior foco naquilo que nós não temos de tão bom, naquilo que nós falhamos, mas não olhamos aquilo que nós fazemos de melhor. Nós somos sim um polo de fortaleza e fraqueza, né, de luz e sombras, mas é isso, nós somos esse todo, não só um pedaço. Então fica aqui a dica de um livro que você precisa ler, rapidinho vai lá, faz o teste, descobre os seus pontos fortes e vamos trabalhar, porque a nova terra vai precisar de pessoas conscientes daquilo que elas fazem de bom, daquilo que elas fazem de melhor. Então tem que começar agora, nessa vida, para que a gente possa, em outras vidas lá na frente, indo para a nova terra, pelo amor de Deus, que a gente possa ser útil, né? Que nós possamos nos fazer útil. Então é isso, gente. Falei demais, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link para o Instituto Gallup, né? A página da Gallup. Também vou deixar aqui as informações para o Círculo, se você tiver interesse, de repente, em contratar mentoria. E é isso, gente. Espero que vocês leiam e volte aqui no vídeo para comentar com a gente como foi, o que você achou, qual foi a sua experiência. Tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!